Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Podem sentar-se. Então começamos hoje a quaresma desse ano, lembrando, quarta-feira de cinzas não é dia de preceito, é dia, porém, de jejum e abstinência. Jejum que consiste, basicamente, em fazer uma refeição completa no dia, sendo possível fazer outras duas colações que juntas não deem uma refeição completa. Isso obriga dos 18 aos 60 anos. E é também dia de abstinência, então, como toda sexta-feira do ano para nós católicos, e isso obriga dos 14 até o fim da vida. Então, as crianças propriamente não estão obrigadas, mas é bom também que entrem no espírito, se não há um impedimento para tanto. Os caros católicos, entramos então hoje no tempo da quaresma, tempo de misericórdia, de verdadeira misericórdia de Deus, para nos tirar de nossas misérias, de nossos pecados. Tempo de graças abundantes. Muitas vezes, frequentemente, consideramos a quaresma simplesmente como um certo tempo de penitência que devemos fazer o esforço, mas não vemos ao mesmo tempo que é um período de graças abundantes, abundantíssimas, que a Igreja quis colocar no ano litúrgico. A misericórdia deve corresponder nosso desejo sincero de conversão mais profunda, desejo de conversão a Deus com todo o nosso coração, como nos diz a liturgia de hoje na Epístola. Conversão que significa penitência sincera e serena dos pecados passados, sem, porém, remoê-los, mas com grande confiança na misericórdia divina. Penitência sincera e serena pelos pecados passados, com confiança na misericórdia divina. Esse é um lado dessa conversão que devemos procurar de modo mais intenso na quaresma, e o outro lado é de efetiva melhora, progresso no bem, na virtude, progresso em última instância no amor a Deus. Os sacerdotes, caros católicos, nesse período da quaresma, chorarão e clamarão o perdão dos pecados e o aumento da união com Deus. Farão isso, em primeiro lugar, pelo seu próprio ofício sacerdotal, emprestando sua voz à Igreja, ou seja, farão isso como ministros de Deus e com os textos da liturgia da Santa Igreja, os belíssimos textos do tempo da quaresma. A cada liturgia, durante esse tempo litúrgico, seja missa, seja breviário, sobem mais intensos os clamores pela nossa conversão, pelo perdão de nossos pecados. Tempo, caros católicos, de grandes graças, pelas quais responderemos diante de Deus. É costume antiquíssimo, e costumamos sempre lembrar, quando estamos no início da quaresma, é costume antiquíssimo que devemos agir em 3 frentes nesse tempo litúrgico: oração, mortificação, caridade com o próximo. Na oração, acrescentando de modo ordenado alguma oração que nos seja mais útil nesse momento de nossa vida, ou fazendo o básico bem feito, que talvez ainda não façamos ou não façamos tão bem. Melhorando a nossa vida de oração, nos organizando para garantir a nossa vida de oração. Falamos também de mortificação, algo para refrear alguma paixão nossa desordenada, aquela que em geral mais nos leva a pecados.
Então, para ordenar nossas emoções e sentimentos, colocando-os sob Deus. E, finalmente, a caridade com o próximo, com obras de misericórdia corporal e espiritual, rezando por alguém, tendo mais paciência e bondade com alguém. Consideramos, então, esses 3 aspectos que são importantes. E a prudência é necessária na quantidade e na qualidade de nossos propósitos quaresmais. Claro que deve ser algo que exija certo esforço de nossa parte, que nos leve a crescer na virtude, que seja a virtude da religião, pela oração ou pela maior frequência na missa, por exemplo, na missa diária, deixando aquelas coisas que ainda me levam a cometer esse pecado, deixando as ocasiões, a curiosidade, tantos filmes, séries e músicas, por exemplo. Que seja a temperança no comer e no beber, sobretudo no consumo de bebida alcoólica. Que seja a virtude da justiça ou da mansidão, ou que seja a humildade, a paciência ou qualquer outra virtude. As nossas penitências, os nossos propósitos quaresmais devem nos levar a progredir na virtude. Mas não podem, caros católicos, ser tantos os propósitos, ou tão complicados, ou tão difíceis, que terminaremos abandonando esses mesmos propósitos e, em geral, em pouco tempo. Não devem também esses propósitos atrapalhar nossos deveres de Estado, nem nos tornar irritadiços. Embora o esforço seja necessário, isso termina às vezes gerando uma certa tensão. Mas é preciso fazer esse esforço para melhorarmos, para nos corrigirmos, para progredirmos na virtude, mas procurando manter sempre a serenidade, sem compensar o esforço com alguma outra consolação descompensada justamente e sem tampouco nos irritarmos. Não ceder a essas coisas. Não podemos querer dar um passo para frente com a perna direita e um passo atrás com a perna esquerda. Nossos propósitos podem, e eu diria até que devem, ser poucos, mas que sejam efetivos. Para que sejam efetivos, deve ter algumas qualidades esses nossos propósitos. Primeiro, ao fazê-los e ao tentar cumpri-los com toda sinceridade, lembrando o propósito quaresmal, enquanto o propósito quaresmal não obriga sob pena de pecado. Para que esses propósitos sejam efetivos, devemos nos apoiar em Deus e não em nossas forças. Nos apoiar em Deus, em primeiro lugar, como devemos, aliás, fazer em cada aspecto de nossa vida. Devemos fazê-los e procurar cumpri-los com humildade e com grande discrição. Se algo termina sendo visto pelos outros de nossos propósitos, que não seja esse o nosso objetivo, que não seja essa a nossa intenção, mas que seja agradar a Deus e o bem da nossa alma. Se devemos ter humildade e grande discrição, não procurando que os outros vejam, muito menos devemos publicar essas coisas em redes sociais e status, esses instrumentos supremos de vaidade, no mais das vezes. Nossos propósitos, para que sejam efetivos, devem ser também algo bem concreto, como meio de alcançar algo mais duradouro para a nossa vida espiritual. Que seja algo concreto, mas que não se limite a isso. No nosso objetivo é transformar pouco a pouco a nossa alma, fazê-la cada vez mais semelhante a nosso Senhor Jesus Cristo. Que haja então nesses nossos propósitos, de preferência, consequências que perdurem após a Quaresma e que tenhamos isso já em vista ao começar os nossos propósitos, sem ter às vezes aquela ansiedade de terminar logo a Quaresma para simplesmente me livrar disso que escolhi como penitência quaresmal. Que seja algo que realmente diga respeito à nossa vida, aos nossos pecados, aos pecados de cada um, aos defeitos de cada um, às falhas do dia a dia de cada um. Não adiantaria, por exemplo, simplesmente jejuar
todos os dias, sem buscar a paciência que perco frequentemente no seio da família, com cônjuge, filhos ou pais, por exemplo. Que tem a ver, portanto, essa nossa resolução, essas nossas resoluções, que tenham a ver com nossas dificuldades reais e que nos levem a Deus. Que o objetivo final seja crescer no amor a nosso Senhor Jesus Cristo. Sem isso, tudo é vão. Depois de considerarmos essas qualidades de um bom propósito, alguém, ou quase todos nós, podemos dizer: Padre, tudo isso me parece complicado. Se o é para alguém, devemos então escolher uma ou poucas penitências, um ou poucos propósitos com simplicidade diante de nosso Senhor, oferecendo a Ele com o objetivo de crescer no amor ao nosso Salvador. E nosso Senhor ajudará. Ainda que não enxerguemos nesse propósito claramente todas essas qualidades. O que não devemos fazer é demorar tanto para definir nossos propósitos, que a quaresma vai passando, que esse tempo de graça vai passando, sem que o aproveitemos, até que chegue a nossa morte e já não encontramos mais tempo para nos converter a Deus, como diz a liturgia de hoje. Caros católicos, tempo de misericórdia, tempo de graças abundantes, como insisto a cada quaresma. Tempo de confiança, tempo de procurarmos nos converter a Deus, arrependendo-nos dos nossos pecados, reparando pelos nossos pecados passados e ainda mais nos voltando inteiramente, completamente para Deus, deixando de lado todas as coisas supérfluas que nos impedem a união com Ele. Procuremos nos converter com serenidade e generosidade. Amar a Deus mais é a finalidade de nossa quaresma. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.